Bem-vindos. Essa é mais uma sessão do nosso Cine DDHH, Direitos Humanos das Mulheres e Suas Interseccionalidades. Hoje, a sessão de hoje, enfim, né, a gente está contando. Bom, ela é alusiva ao Dia Nacional de Luta contra a Violência às Mulheres, né, que se convencionou marcar no dia 10 de outubro, né, é um dia que foi marcante na história do movimento feminista brasileiro, pelas mobilizações na década de 80, né, e de combate à violência contra as mulheres. E para o nosso comentário, o filme comentado de hoje, né, é o filme Minhones, que ficou traduzido no Brasil como Lindinhas, né? Um filme lançado agora, no início de 2020, foi premiado no Festival de Sundance, né, da diretora francesa senegalesa Maïmouna, não sei, enfim, se a pronúncia está certa, do Curé, e é um filme super polêmico, enfim, gerou muitas polêmicas no seu lançamento, né? Então, inclusive, algumas organizações religiosas no Brasil, seguindo um pouco a orientação que aconteceu nos Estados Unidos, essas organizações religiosas entraram na justiça tentando censurar, né, a veiculação do filme no Brasil, enfim, né, então é um filme que tem um debate interessante, né, então, enfim, do ponto de vista dos direitos humanos das mulheres, das meninas, e uma discussão feminista importante, né, então, para nossos debates de hoje, enfim, os nossos comentários do filme, a gente conta com a Ana Cláudia Taú, que é socióloga, professora da Faculdade Municipal de Palhoça. Municipal de Palhoça, isso, e é mestra em multimeios pela Universidade Estadual de Campinas, e também a gente conta com a Miriam Adelman, também é socióloga e doutora, né, pelo doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, muito obrigada por virem conversar com a gente, enfim, e nos ajudar a entender um pouco, enfim, esse pânico moral, né, que está em torno desse filme, né, essa discussão, enfim, esse medo disseminado em função de uma suposta associação do filme com a sexualização das meninas, enfim, né? Então a gente gostaria de ouvir vocês. Ok. Ana Cláudia. Quer que eu comece? Pode deixar, então. Primeiro eu gostaria de dizer, né, que esse convite ele veio pela Cláudia Nishin, que tem uma coluna no Catarinas, e eu conheço a Cláudia dos movimentos feministas, dos nossos encontros aí, né, do universo de luta feminista, que também se perpassa pela universidade, né. E ela fez esse convite para a gente escrever um artigo na conjunto, né, e até porque eu uso muito as mídias sociais, e eu fiz um comentário a respeito do filme que chamou a atenção dela, porque ela falou que tinha visto muita coisa negativa, e eu fiz um comentário positivo do filme, e ela me convidou para escrever um artigo no Catarinas que chama "Se Damares Alves é contra, nós feministas precisamos olhar com mais atenção". Né, nós fomos bem provocativas, né, até no título assim, a gente foi provocativa justamente para endossar que a importância da gente olhar esse filme, né, com o que a gente fala no artigo, com as lentes feministas. Porque uma coisa é você pensar no enredo do filme. Outra coisa é você pensar na linguagem midiática, né, que o filme usa para veicular a problemática que ele traz, né? Então, eu acho, né, do ponto de vista de quem já estudou comunicação e tudo mais, que o grande problema a polêmica que carrega o filme, e aí outras colegas feministas também disseram isso, eu acho problemático você debater a erotização das crianças justamente com uma linguagem que erotiza as meninas, né? Então, até uma amiga minha, que é professora na Federal,
Uma das federais de Minas, desculpa. E aí ela falou assim, a Fabiana, ela falou assim, olha, Ana, desculpa, discordo de você, porque eu acho que essa não é assim que a gente vai tocar no problema. Eu já, como tenho esse olhar da comunicação, eu acho que o meio nunca é o problema, né? E sim, eu acho que o preparo para o meio, né? O preparo do nosso olhar para o que está ali é que é a grande questão. Então, nesse artigo, a gente coloca, eu e a Cláudia fomos conversando bastante e tal, e a gente entendeu que a gente estava alinhada nas mesmas ideias. E a gente coloca que na verdade, né, a sociedade que está um pouco despreparada para os dilemas que o filme traz, entendeu? Que seria a intersecção de alguns universos, né? Então, aqui eu trouxe 3, que é o universo das crianças, adolescentes e pré-adolescentes, né? Com o mundo virtual, com a descoberta da sexualidade, porque está tudo junto e misturado, né? E aí o filme, ele toca nessa ferida que nós mesmos ainda não nós estamos no olho do furacão, então a gente ainda não conseguiu problematizar isso, eu não digo dentro das universidades, tá? Porque como eu estou fora, eu não posso dizer das pesquisas que estão acontecendo, né? Fora assim que eu falo do meio das pesquisas, né? Dos TCCs, do mestrado, doutorado, das teses. Mas, assim, do ponto de vista da popularização mesmo dessas linguagens, a gente está muito longe de entender. Então, quando você olha no primeiro momento o filme, se você não se aprofundar com esse olhar antropológico que é necessário, se você não se aprofundar com algum viés que te apoie, você vai achar, assim, subterfúgios para dizer, olha, o filme erotiza crianças, né? E eu não posso dizer que não haja uma linguagem ali que, em algum momento, realmente você pode levar essa questão mais a fundo. Mas, enfim, né? Quando eu assisti o filme sem ter lido nenhuma crítica. Eu não li nenhuma crítica. Eu fui assistir o filme de curiosa, sabe assim? Vamos ver qual é que é desse filme. Mas, assim, eu não li crítica, eu não fui atrás de pesquisa, eu não vi nada. E fui lá, nua e crua, né? Usei a minha lente antropológica, minha lente feminista para assistir o filme. E quando eu terminei o filme, eu adoro o filme que a gente fica horas pensando no tudo que você viu. Eu fiquei horas pensando, que não tem pão, dormi, acordei pensando no filme. E aí eu falei assim, não, pera lá, nós vamos ter que falar alguma coisa sobre isso, estava assim, né? E aí foi onde eu comecei a pensar nas questões que o filme levanta. E soltei, né, que eu acho que para entender, que eu acho que no fundo o filme ele trabalha e critica mesmo questões centrais. Ele toca na ferida do capitalismo, toca na ferida do patriarcado, toca na ferida da cultura de estupro. Em vários momentos do filme você consegue ver isso no enredo. E eu ousei dizer, sem saber quem era a diretora, para a Cláudia, quando a gente discutia, eu falei assim, olha, para mim a diretora é negra. Eu tenho quase certeza que ela faz parte desse universo. E depois de muito tempo, soltaram na mídia que ela realmente diz que é quase um filme autobiográfico, né? Ela falou isso em algum momento, porque é um pouco do retrato da infância, né? Que ela é senegalesa e é migrante, acho que ela é filha de migrante, né? Não sei se ela é senegalesa ou se ela é filha de migrante, mas eu não tenho certeza. Bom, enfim, só para trazer mais ou menos o pano de fundo de onde surgiu esse artigo, né? E aí, eu não sei se a gente fala um pouco da sinopse, que fala um pouco do que o filme trata. Bom, o filme, então, deixa eu pegar aqui minhas anotações, fica mais fácil. O filme, então, ele centra-se na história da Amy, que é uma menina negra, filha de imigrantes senegalês, né, que habita a periferia de Paris. Ela tem por volta de 11 anos, né? E ela, qual é o grande embate, né? Ela vive um choque cultural com as meninas do bairro. Esse choque é explicitado dentro da escola, né? Que são outras... Eu coloquei 4 meninas, mas na verdade são 5, né? Porque, desculpa, eu coloquei mais 3 meninas, mas na verdade são 4, mas a outra menina foi uma falha minha, eu não analisei, que é a menina que é expulsa do grupo, né? Então eu não analisei. Mas eu analisei só as 3 meninas, que é a Angélica, que é a latina, a Cumba
e a Jazz. A Jazz é a branca, né? E a Kumba é mais uma menina negra que compõe o grupo de street dance. E aí, o enredo do filme é basicamente, a diegese que a gente chama, né? Basicamente, a Amy tentando entrar para esse grupo, porque ela está em busca da tal da popularidade, né? Esse filme, ele é um pouco... tá um pouco na moda, esse tipo de discussão, que eu não conheço muito esse gênero, mas eu já ouvi falar de um gênero chamado coming age, né? Coming age, né? Que é a autodescoberta juvenil. Então, você vê grandes séries na Netflix tratando esse momento do amadurecimento, da pré-adolescência, e o filme ele não foge disso, né? Apesar dele ser denso e pesado, né? Ele traz isso no enredo. Inclusive, a grandíssima polêmica que teve foi do cartaz da Netflix, que coloca esse filme numa categoria coming age, voltada para adolescente, e coloca as meninas de 11 anos com aquelas roupas provocantes, sem nenhuma contextualização. Inclusive, o cartaz foi proibido, né, de ser veiculado, né? Então, assim, eu acho que houve um furo aí no marketing, sabe, do filme, de como veicular. Como a gente coloca no artigo, eu e a Cláudia, o filme não é para criança, né? As tensões que tem dentro do filme, apesar de envolver as personagens de serem meninas, né? Ele não é um filme voltado para criança, né? Não é um filme voltado para... Na verdade, nós adultos é que nos interessamos por aquela temática que está ali, né? E aí, eu acho que a grande questão que a gente pode colocar é que a gente colocou ali no artigo também, é essa questão da linguagem que é usada no filme. Então, assim, voltando agora que agora eu falei do enredo, da sinopse, mais ou menos o que é o pano de fundo, e aí eu vou falar um pouquinho da linguagem, depois eu vou falar das críticas que o filme traz e da relevância para os estudos, né, para o estudo feminino, o estudo sobre o feminismo, enfim, para o movimento feminista como um todo, né? Eu acho que o problema que eu vejo no filme, da grande polêmica, que eu até coloquei aqui no artigo, o que é a grande polêmica do filme, né? Na busca da Amy e entrar pro grupo lá, que é o grupo popular, na verdade não é o grupo popular, mas é o grupo que quer se tornar popular dentro do colégio, né? Esse grupo ele vai fazer um teste de esses concursos de dança, e as meninas estão em busca de popularidade, né? Que não é só popularidade, mas enfim. E aí, qual é a grande polêmica do filme? A Amy, ela consegue entrar para esse grupo trazendo passos de dança que ela encontra num site de pornografia, né? Então, aí você vê as meninas dançando como se fosse a Cardi B, né? Que agora tá na moda com aquele clipe, o rap lá, que ela, né, parece que ela tá cantando um funk pesadão brasileiro, assim, se você pegar a tradução, então é um pouco isso. E aí a linguagem que se coloca para fazer essa discussão é uma linguagem glamurosa. Você vê o tempo todo glitter, brilho, roupa provocante, né? Muitos passos sensuais, assim, né? As meninas dançam esses passos bem provocantes. E a grande questão é que quando você glamoriza esse processo, dá a impressão de que você está valorizando essas imagens, né? E ao mesmo tempo... Então, o filme ele fica pouco contraditório. Ele traz um enredo muito profundo, das discussões que eu vou colocar aqui mais adiante, e traz uma linguagem glamorizada. Como que é essa linguagem glamorizada? Close-ups intensos nas partes dos corpos das meninas, filmagens individuais das meninas, foco, close, né, de cima a baixo, usa aquela câmera, bem aquela câmera de clipe, sabe? Que vai focando, na verdade, foca de baixo para cima, né? O que é pior, né? E usa essa coisa do clipe musical, né? Então, assim, você vê isso o tempo todo no filme. Isso é uma estratégia midiática, vou chamar assim, que muitos filmes usaram. Se você pegar, por exemplo, Cidade de Deus, usou isso. Usou uma linguagem para glamorizar a favela. Então, aquela favela que existe no filme não é uma favela, né? Como é que se fala? Uma favela, é uma diegese, é construída aquela glamorização da favela. A mesma coisa você vê em Tropa de Elite.
E a mesma questão, você está lidando com questões profundamente, questões sociais profundamente problemáticas, com uma linguagem glamourizada. Mas eu acredito que seja isso a grande confusão que há em relação ao filme. Porque o enredo do filme, ele é sensacional. A Découvré, né? Découvré, que fala, no francês não está muito bom, mas acho que é Découvré. Ela foi genial, assim, a tratar alguns temas que ela trouxe, e a maneira como ela trouxe a narrativa, não digo a filmagem, mas como ela trouxe a narrativa dentro, né, esse vai e volta que ela usou, eu acho que ela foi genial. E aí eu vou colocar aqui, ó. Acho que um ponto interessante dois pontos interessantes que a gente pode dizer, que as grandes tensões do filme acontecem na relação da Amy com a Angélica, que é a menina latina, e da Amy com a mãe, né? Então, se a gente tiver que dar um olhar mais, um recorte para entender melhor, eu acho que a gente tem que analisar os diálogos da Amy com a Angélica e os diálogos da Amy com a mãe, né? Eu não vou entrar na análise que eu fiz ali no artigo, eu vou pedir para que vocês leiam, né, que, enfim, lá está mais explicadinho, né, de como essas tensões acontecem. Mas eu acredito que o filme é interessante porque eu anotei aqui, ele traz algumas críticas bem pontuais. Quais são as críticas que eu identifiquei, né, que eu consegui trazer? Uma crítica que eu achei bem relevante de trazer é que num dos diálogos da Amy com a Angélica, a Angélica confessa, né, sobre a solidão da infância dela, né, da solidão de como ela passa os dias dela e de como ela sente a ausência dos pais. Só que na fala dela há uma consciência de que os pais não estão em casa e não estão presentes, não porque... É claro que isso é uma construção da diretora, né? Não sei se a criança teria, né? Mas a gente percebe que a fala é a fala da diretora, né? Que está falando pela boca da Angélica, né? Que ela diz o seguinte, ela fala que meus pais trabalham o dia todo, né? Num restaurante, porque, enfim, eles precisam, né? Para sustento, e eu não vejo eles. E aí, quando eles chegam em casa, eles estão dormindo o dia todo, né? Então, aí a gente já vê uma crítica que não é simplesmente a ausência dos pais, mas é a ausência relacionada à carga estressante de trabalho pela exploração do trabalho dos imigrantes dentro da periferia de Paris, né? Porque o filme se passa dentro da periferia de Paris. Então, nessa fala, eu identifiquei essa crítica. Também uma outra crítica que eu achei interessante de trazer é a crítica do consumo, né? Da questão do glamour, do consumo, das roupas, né? E de quando elas vão... De quando a menina rouba o dinheiro da mãe, né? Que é um dinheiro suado, né? E para comprar as roupas provocantes para ela se sentir popular. E aí, em um momento, ela tem uma invertida, né? De menina que sofre bullying na escola por ser magrinha, por ser da periferia, por ser negra, por ser senegalesa, ela dá uma invertida através do consumo, né? Porque aí ela vai comprar roupas, se veste de forma mais provocante, e aí ela consegue a tal da popularidade, né? E eu acho que como a autora, a diretora constrói isso também fica muito claro que ela está fazendo uma crítica a essa glamorização do consumo. Como é que eu estou dizendo isso? É a questão da gente ver, a questão da adultização, né? De você ver as meninas hoje indo no shopping com 9, 10 anos, comprando saltinho, comprando bolsinha não sei o quê, né? Usando perfume que é de adulto, sabe? Então, assim, é um pouco esse universo da adultização que se dá pelo consumo. Então, eu identifiquei essa outra crítica que o filme traz, que são críticas que estão voltadas à questão do capital e tudo mais, que a gente pode debater isso, né? Eu acho que o filme dá para debater, fazer vários recortes e vários debates. E aí as críticas profundas ao patriarcado, que eu achei que são bem diretas, né? Quando você tem, por exemplo, a negação da Amy em relação ao segundo casamento da mãe. O conflito todo que tem dentro do filme, dela se contrapor ao destino, entre aspas, né, ao futuro que está reservado a ela, né, que é se tornar uma mulher e participar dessa cerimônia, enfim, desse ritual, estar dentro do ritual, tornar-se mulher, enfim.
quando ela nega tudo isso, ela de alguma forma está se rebelando, né? Então eu entendo que isso seja também uma crítica direta ao patriarcado. Dentro do filme também eu vejo a questão da menarca, que é muito forte dentro do filme. Isso a autora volta o tempo todo à imagem daquele vestido que a torna mulher, porque agora ela é mulher porque ela teve a primeira menstruação, né? Então isso é muito forte no filme o tempo todo, e ela nega. Ela olha o vestido, ela tem raiva do vestido. Ela não quer entender que a menarca seja o ponto de partida ali dela se tornar mulher. Então, é engraçado que para tornar mulher para algumas coisas não pode, né? A gente não pode tornar elas mulheres. É isso que eu fico pensando. É a mesma coisa que eu falo em relação ao funk, né? Torna as meninas mulheres sensuais, tal, liberdade sexual, tal, mas cobra delas um rigor. Elas só podem ser adultas, é isso que eu quero dizer. Elas só podem ser entendidas como mulheres se elas aceitarem a opressão. Ah, não, se você seguir a linha da opressão, seguir a linha da... como é que a gente fala? Da dolar, né? Se você seguir a linha da dolar, se você seguir a linha da bela, recatada e do lar, se você seguir essa linha, tudo bem, você pode se entender mulher. Agora, se você quiser se entender mulher adulta através da sua liberdade sexual, aí você não pode, né? Então, isso está bem forte dentro do filme. E a questão do trabalho infantil, mais ligada à questão da invisibilidade do trabalho doméstico. Então, você tem isso daí também na figura da Angélica, quando a Angélica briga com o irmão mais velho, que ela diz, você tem que me pagar para lavar a tua roupa, por que você não lava a sua própria roupa? Né? E o mais engraçado, e isso é muito forte, que a imagem dela, que a relação da Angélica com a Amy acontece dentro de uma lavanderia onde elas estão lavando a roupa da família. Né? Então, assim, você tem esse pano de fundo aí que eu acho bem interessante, que é a questão da invisibilização do trabalho doméstico e do trabalho infantil e da obrigação das meninas com o trabalho doméstico infantil, que ela cuida de um bebê, olha, bebê que não deve nem ter 1 ano, e cuida de um irmãozinho de 5 anos para a mãe poder trabalhar. Essa mãe que trabalha, que é migrante e que trabalha o tempo todo e que precisa estar o tempo todo ausente para participar, para poder, como é que fala? Reger o sustento da família, né? Então, assim, tem muitas coisas que o filme traz, né? Assim, isso foi basicamente, assim, dá para falar muitas coisas, mas foi o que eu quis destacar. Legal. E para finalizar, só finalizando, né? Qual é a relevância disso, né? Que as personagens Amy e Angélica são rebeldes que se opõem à condição de submissão que estão colocadas como destino para as duas. Né? Então, elas são meninas rebeldes, né? E, ao mesmo tempo, o filme mostra a inocência delas, enfim, o tempo todo isso é retratado. E aí, na cena final, a gente tem lá, que eu acho que é o grande fechamento do filme, que é a reivindicação da infância, né? Não da infância, dessa infância quadradinha, né, que a gente vê nos livros de educação, mas a reivindicação do ser criança, né? A reivindicação de poder ser menina, né? Porque ela abdica tanto do modelo de erotização, que é o concurso lá de dança, e ela abdica também do modelo da submissa, quando ela não participa do casamento do pai, né? E aí ela reivindica no final aquela cena dela pulando corda, gente. Não tem coisa mais emblemática uma brincadeira de criança do que meninas pulando corda, né? Então a autora fecha o filme com isso, e aí por isso que eu acho que a autora foi, sim, ela conseguiu passar o recado, porém tem essa questão que é a questão da linguagem glamourizada que pegou aí mal e deu esse mal entendido em relação ao filme. Nós é que não estamos preparados para entender muita coisa que está lá dentro, tá? Eu acho que é isso. Desculpa se eu me estendi um pouquinho mais, mas eu consegui. Muito obrigada. Foi ótimo. Que eu consegui ver, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada, Ana. Eu passo a palavra para Miriam. Miriam, teu vídeo está Vou fechar meu olho. Tá certo, né? Tá, pera. E aí depois a gente pode conversar, enfim. Tu pode abrir tua câmera?
Abri. Eu acho que tem que... Tá certo aqui. Não, eu estou escutando muito eco. Não sei se alguém está com o som aberto, mas isso, em geral, é de alguém aberto, além de quem está falando. Bom, vocês me dizem, eu estou pronta para iniciar. Está dando muito eco? Não, agora ficou bom. Ok. Bom, eu agradeço muito o convite e é uma felicidade estar aqui com vocês, mesmo que seja virtualmente, porque faz muito tempo que não vejo o povo aqui da turma e enfim. Bom, a minha fala acho que complementa bastante. Na verdade, tem uma abordagem um pouco diferente, mas que vai se apoiar muito também nessa descrição densa que a Ana Cláudia fez do filme, né? E vou também dizer que quando eu assisti o filme, também eu não sabia nada, não tinha lido nada, estava desesperada procurando uma coisa decente para assistir na Netflix. Com certeza vocês também já sentiram isso, né? Inclusive, uma grande frustração minha é que eu não consigo ver bons filmes franceses, geralmente, né, através dos canais que eu tenho acesso. Né? Então, fiquei feliz e assisti. Posteriormente, soube, né, porque depois de assistir um filme tão bom, eu procuro ler a crítica e vi que havia uma polêmica grande, e poucos dias depois eu vi que a dona Damares estava participando e se a gente fica com muita raiva de tudo, mas importante dizer que desde o meu olhar, assistir esse filme não produziu em mim, na verdade, produziu em mim muita admiração por esse filme de estreia de uma jovem cineasta franco-senegalesa. A minha percepção do filme foi de um filme feminista, totalmente. Não identifico no filme também nenhuma glamorização da pobreza, na verdade, porque a vivacidade, a riqueza do filme está na maneira em que as pessoas lidam com a situação e, né, que não é nada glamouroso, para mim isso ficou claro. Eu senti que tem elementos bastante realistas, então as pessoas se chocarem com esses elementos muito realistas do filme é muito até curioso para mim, porque provavelmente boa parte da população que critica o que vem no filme participa dos mesmos processos a um certo contínuo de como se trata isso de ser menina na nossa sociedade. É um contínuo desde que nasce o neném e a menina é cor-de-rosa, é tiara, é a princesinha, aquilo que a gente vê, né, no filme. Então, na verdade, tem elementos realistas que as pessoas se chocam contra o realismo, que, como eu fui ler posteriormente numa crítica, uma informação sobre a própria diretora, uma crítica francesa chamou o filme de ser semi-documentário, que surgiu a partir de uma vivência da diretora com meninas de periferia e tornou isso ficção, tá? Mas assim, então, eu penso que estética e narrativamente é um filme muito primoroso, né? A gente vê um conflito que é deflagrado a partir de uma situação familiar comum entre imigrantes, né, da África subsaariana, né? E uma menina que não consegue emocionalmente aceitar o arranjo tradicional que faz a mãe dela sofrer no silêncio, né? Quer dizer, a mãe dela é obrigada não só a aceitar, senão
festejar o casamento do marido com a segunda esposa. E, obviamente, uma menina como a Amy, que está vivendo isso no contexto também de uma sociedade onde, dentro do seu próprio grupo étnico, isso pode ser comum. Na sociedade lá fora, não é. Então, é um conflito, é um dos muitos conflitos que ela vive. E que, com certeza, a partir dessas diferenciações também, você constrói um conflito dentro dela sobre o que ela quer para ela, o que ela vê como aceitável e a forma que ela descobre também o motivo do sofrimento da mãe dela. Eu não tive tempo de voltar a ver o filme, mas acho que é a cena que ela se esconde embaixo da cama e ouve a mãe dela falando sobre a situação do casamento iminente, né? Muito forte essa cena. Eu penso que dava para trabalhar com vários conceitos da sociologia, da antropologia, para mostrar a profundidade do olhar da autora, né, da diretora, quer dizer, né? Mas é realmente um filme que, com muita maestria, mostra o que nós discutimos muitas vezes através dos nossos conceitos sociológicos sobre como se constroem essas corporalidades, subjetividades de mulheres, e nesse caso de meninas pré-adolescentes que são proletárias e proletárias imigrantes, a maior parte delas é um pequeno grupo de meninas, né? E a gente poderia usar esses conceitos bordesianos como hábitos e capital cultural, e eu não sou bordesiana realmente, mas é que esse é um momento em que esses conceitos se tornam úteis, porque o que a gente vê, essas meninas, elas são, como disse a Ana Cláudia, têm muita força de espírito, vamos dizer. Né? Então, elas estão tentando se enxergar e se construir no mundo. Elas têm uma série de recursos, que na verdade são parcos recursos, comparados com meninas de um bairro de classe média, com pais que provavelmente tinham dinheiro para levar elas para fazer aula de dança, ou de hipismo, ou de tênis, de música, etc. Nada disso elas têm. Então, quais são os elementos que elas têm para se construírem? A cultura de massas, né, claro, né, formas de consumo que são as formas de consumo acessíveis às pessoas da sua própria classe social, né, e isso faz, né, como isso contrasta com uma cultura mais de imigrantes, bem mais tradicional, que fecha também o corpo das mulheres, dentro de roupas, dentro de casa, dentro de casamentos muito mais, vamos dizer, que a silenciam, e isso a gente sente, são momentos fortes, a gente vê as reuniões das meninas, das mulheres também dessa comunidade étnica, e percebe, né, como também elas vivem uma situação de alteridade muito forte comparado com as francesas, né? Então, para as meninas, elas estão entre 2 ou 3 mundos, e elas acionam os recursos que elas têm, porque estão se pensando, estão querendo se fazer. São meninas pré-adolescentes que têm esses recursos, e em alguns trabalhos, como por exemplo, que eu fiz com a Lenita, sobre a sociologia do corpo, né, e entendendo a partir da interseccionalidade de questões de classe, raça, gênero e etnicidade, vemos que, né, você pode falar, em alguns casos, como as mulheres ou meninas que não têm acesso a outros tipos de capital cultural, o que tem é o capital corporal, que elas têm sendo mulheres ou sendo meninas, é o que a cultura de massas valoriza, e por outro lado, é o que a cultura do seu grupo étnico silencia e fecha. Então,
se a gente vê elas nesse sentido, nesse processo, e eu acho que o filme nos mostra o processo, ele nos põe dentro do processo, com muitas dessas cenas que a Ana Cláudia já enunciou, né? O que, para mim, saltou à vista são as formas de protagonismo feminino, né? E é muito interessante porque toda a trama do filme se tece em torno da interação de mulheres de gerações diversas. E tem a mãe e a tia, por exemplo, e a Amy, que ela ama a mãe dela, ela trabalha para a mãe, como a Ana Cláudia mencionou, né? A Amy trabalha para a mãe poder trabalhar fora, e há uma relação de conflito também entre as duas, muito em torno disso, porque a Amy sabe que ela não pode aceitar o conceito que a própria mãe tem de ser mulher, né? Mas é interessante porque essas duas mulheres adultas que são também personagens principais, em certo momento, cada uma delas vai defender a Amy em determinado momento. Elas vivem tudo, mostra como elas mesmas estão vivendo a contradição de serem mulheres senegalesas num mundo que abre possibilidades para outras mulheres, não para elas. E como elas vão viver isso em relação à própria filha. E elas são sensíveis. Acontece que quando uma defende a Amy, a outra geralmente não. Então, é uma relação de alianças e de identificações muito fluidas, instáveis. E isso também faz que tudo seja muito crível. Para mim, foi muito crível, né? E uma outra coisa que salta à vista é o papel que a diretora dá aos homens que são personagens no filme. Na verdade, não tem papel masculino muito importante. Então, a trama gira em torno da maneira em que as mulheres e as meninas negociam suas vidas. Isso se vê, por exemplo, as meninas, é interessante, tem essa dinâmica, que eu acho que é uma dinâmica comum no grupo de meninas adolescentes e pré-adolescentes, uma dinâmica de afeto muito forte, que é entre elas. Os meninos, eles têm um certo papel, me parecia quase uma performance da importância dos meninos, que as meninas fazem, mas o que é mais importante é a hierarquia e o afeto dentro do próprio grupo das meninas, né? Então, também é fase, porque elas têm 11 anos, então não estão realmente nem preparadas e não querem se relacionar muito com os meninos. Estão tentando se entender como meninas. E também se vê de uma forma muito forte em relação a homens adultos, porque tem a cena que entra no clube com e os seguranças querem chamar os pais das meninas, né? E elas mobilizam toda a esperteza que elas têm de confundi-los e de saírem lesas e sem que chamem os pais, etc. Então, isso é um momento muito genial. Outra vez mostrando o protagonismo das meninas e como dentro de um contexto de recursos muito limitados e uma série de preconceitos que elas enfrentam como filhas de famílias proletárias imigrantes, elas realmente usam de muita criatividade. Então, assim, para não dizer assim, a direção das meninas, o que eu fiquei pensando durante longos dias após ter assistido o filme, foi como deve ter sido esse trabalho tão sensível que a Maimona fez com essas meninas de muito talento e que provavelmente são, eu suponho, eu li que ela fez testes com 700 meninas para chegar nessas, né?
que é uma questão que me impressiona muito, porque deve ter tido muita sensibilidade, tanto do lado da diretora, quanto as meninas. E o próprio fato dela ter conseguido fazer essa atuação delas mostra que as meninas, do que as meninas são capazes, né? Então, tem umas... esse aspecto me parece interessante. E, finalmente, para não me estender, porque eu trouxe também uns comentários, que eu fui ver comentários sobre o filme, no site francês, para ver a recepção do filme na sociedade francesa, que eu pensei que seria um passo primeiro, mas acho que não tenho tempo, não vou ocupar o tempo que é para compartilhar com todo mundo, né, a discussão e tal, com isso, mas eu posso depois, mais ou menos, resumir o que eu achei de ler as resenhas, né, mas, assim, eu queria relacionar esse filme com as minhas pesquisas sobre as meninas pré-adolescentes e adolescentes da cultura campeira do sul do Brasil, né? Principalmente de uma comunidade rural, que eu tenho pesquisado nos últimos anos, a 60 quilômetros de Curitiba, que é rural, mas muito, muito, muito particularmente inserida nessa cultura do cavalo crioulo. É um lugar onde, até o início dos anos 2000, tinha um rodeio muito famoso. E assim, são meninas pobres, mas daí, e a gente poderia fazer isso em rurais. Então, quais que são os recursos, os capitais, os recursos simbólicos que elas encontram à sua disposição para se construir como meninas ou como mulheres, dentro de um hábito específico, e dentro de uma sociedade, uma cultura mais ampla, que embora ela seja do rural, isso chega muito dinamicamente, entre aspas, pelo celular, né, para elas. Então, o que eu vejo que elas têm um privilégio, porque elas pertencem a um mundo onde tem uma cultura equestre muito forte, que talvez, se comparado com algumas outras culturas esportivas, igualam, dá mais igualdade de oportunidade às meninas, porque elas têm os seus cavalos, montam os seus cavalos, elas são incentivadas a montar a cavalo, hoje em dia bastante, são incentivadas a laçar, a participar dos torneios de rodeio, torneios da comunidade, tudo isso se faz de uma forma muito provavelmente diferente do... Bom, não sei, não quero construir um contraste falso entre o urbano e o rural, mas com certeza não tem nada a ver com as meninas que a gente vê no filme. E então, assim, como penso muito na Maria Rita Kell, quando ela fala sobre uma outra época, final do século XIX, que existiam roteiros estreitos demais para as mulheres e para os meninos. E, então, como se constrói esses roteiros para as meninas da periferia francesa? Além da dança, o que mais que elas teriam, né? Elas usam essa dança também de uma forma contraditória, mas também com criatividade, como meio de empoderamento, de criar algo que é delas. E na verdade, eu vejo semelhanças também, menos sexualização, claro, nas meninas que montam a cavalo, porque o esporte equestre faz outras coisas, isso não faz. As diferenças de gênero se dão entre meninos e meninas, mas em alguns sentidos muito específicos. Por exemplo, os meninos começam com 13 anos a trabalhar em cabanha, e já para as meninas permanece como um espaço de lazer e de sociabilidade. Mas elas também ficam presas a determinadas convenções, e a forma que vem dessa cultura mais ampla e suas mensagens que começam a confundir as meninas também, desde bem novas, porque desde bem pequenas, elas sabem que elas estão sendo julgadas muito pela aparência, né? E por que elas sabem disso? Porque as mesmas
famílias que seguem que pertencem a essa grande massa conservadora que poderia, de repente, ser mobilizada a protestar contra um filme que não entenderam, começam a tratar suas meninas de acordo a esses códigos estreitos e que enveredam as meninas por um caminho de se ver em função dessa questão corporal, o capital corporal, mais dicotomizado e sexualizante, né? Então, bom, seria isso, basicamente, e depois na nossa conversação eu posso trazer, se vocês tiverem interesse, algumas falas que eu peguei do site do Allociné francês. Mas é isso, obrigada. Muito obrigada, Miriam, foi super legal. Adorei conhecer mais da tua pesquisa sobre as meninas no mundo rural, enfim. Eu vou abrir eu não sei, acho que o meu está dando eco, não sei o que está acontecendo, mas enfim. Eu vou abrir para as pessoas que quiserem se manifestar, fazer algum comentário, enfim, alguém gostaria de... Miriam, por favor. Não, eu também não li as críticas francesas, nem nada, e eu não queria falar sobre toda essa discussão sobre, né, adolescência, infância, sexualização, mas eu queria dizer que, conhecendo, digamos, o grande debate na França sobre imigração, sobre, até depois estava, né, pensando que a gente podia ter chamado a Michela, porque a Michela é uma especialista, fez a tese dela sobre, né, os rituais de, né, clitorização, etc. Tá? Isso foi a tese de doutorado dela, com Michel Boson, e acompanhando o debate, então, sobre imigração, gênero, e, né, grande racismo e islamofobia que tem na França, eu fiquei um pouco em dúvida com a perspectiva da diretora. Ela me parece, assim, porque quando a gente escuta, por exemplo, quando a gente lê, né, feministas não brancas francesas, a grande crítica que elas fazem, digamos, a essa perspectiva desse filme feito por uma cineasta negra senegalesa, de aquilo que se chama na França, imagino, de segunda geração, que nem a menina do filme, né? Ela é criada na França, ela é a segunda geração, né, que está na França, é que, de alguma forma, esse tipo de representação, ele reforça essa ideia colonial de que as mulheres são salvas pela modernidade, pelo colonialismo branco, né, pelo modelo feminista branco europeu, que nega essas tradições, digamos, as tradições, junto que nega as tradições culturais africanas dos grupos que estão ali, né? Ali elas falam Wolof, e, bom, tem categorias, falam em Bled, né, que é, né, a vida rural, né, categoria para falar do vilarejo, de onde vem, né, lá do Senegal. Eu acho que é isso, eu fiquei incomodada com o filme, porque eu achei que ele era um pouco islamofóbico, né, na forma como mostra as mulheres ali, não, vocês têm que seguir, etc. Assim, e aquela coisa assim, né, tu pode escutar o Sarkozy, que era um presidente super de direita, que fazia esse discurso, não, nós somos franceses, nós defendemos o direito das mulheres, nós vamos salvar esse outro.
e lembrar um pouco disso, assim, retomando clássicos, o Frantz Fanon, né, que morou na Argélia, e que é um dos, digamos, a gente pode colocar como um dos fundadores do pensamento, do que hoje a gente vai chamar de pensamento, né, decolonial. Ele já tem um texto super clássico que é sobre o véu, né, na Argélia, e como digamos, a missão civilizatória francesa branca durante o período colonial na Argélia justamente era tirar o véu das mulheres, né? Porque o véu era a marca da submissão e, portanto, as mulheres que se desvelavam, né, que tiravam o véu, elas se ocidentalizavam e elas se afrancesavam e, portanto, elas deixavam de ser da cultura local, essa cultura patriarcal, dominadora, etc. Então, a minha leitura do filme foi essa. Eu não fiquei muito entusiasmada porque eu fiquei com essa sensação de que o filme acaba, digamos, reforçando todos os preconceitos que se tem na França contra a periferia, contra a imigração negra, islâmica. Isso, né? Uma das coisas, por exemplo, que o Le Pen, né, que é uma das lideranças da extrema direita na França, era isso. Como que eles têm direito de casar com 2, 3, 4 mulheres e nós, franceses, só podemos casar com uma, né? Havia também isso, né? Um ressentimento desse lugar, desse direito, né? E como que a sociedade francesa, que é laica, o Estado francês que só reconhece casamento entre um homem e uma mulher, como que o Estado francês reconhece esses outros casamentos, porque não que reconheça o casamento em si, mas reconhece os direitos sociais da segunda, terceira, quarta mulher e das crianças, né, que são, digamos, recebe o equivalente ao Bolsa Família, né, francês, que ganha por cada filho, né, e famílias numerosas ganham mais e tal. Então, esse é o discurso da extrema-direita, de dizer que esses hábitos dessa gente não condizem com o que eles chamam na França os valores da República, né? Que é laicidade, que é igualdade, nanã, e que a gente sabe que esses valores são racistas, discriminatórios, nanã, mas é um pouco isso. Eu saí do filme, a temática da sexualização, etc. Eu até pensei muito na coisa de Xuxa e da produção que a gente já tem no Brasil, disso, da mídia e dessa hipersexualização, que é um tema já clássico no Brasil. Eu acho que menos, né, ele pode ser inovador para a França, porque, efetivamente, já há muito tempo no Brasil, as meninas são sexualizadas, e isso não era tão forte, né, na França até recentemente. Então, eu acho que o filme pode ser inovador na França nesse aspecto, mas, para mim, ele não me chama nada a atenção, porque eu acho que isso aí digamos, o que a gente vê nos 7 anos que a gente fez trabalhos, né, do Papo Sério nas escolas, era o que a gente via nas escolas, esse tipo de hipersexualização. E eu acho que tem uma questão também aí de raça, que tem a ver com classe, que é isso, quer dizer, tem toda uma parte do discurso do feminismo negro no Brasil que é da valorização, da hipervalorização da sensualidade, da sexualidade, do corpo, e etc. Tem uma outra corrente que não, que é contra o modelo da mulata, do Sargentelli, etc. Mas tem também uma outra reivindicação de autoestima e de nosso, sabe assim, então, é tudo isso que foram as coisas que me incomodaram no filme, muito menos a sexualização e muito mais o que eu acho que é uma visão que, independente do fato da diretora ser negra, ser de origem senegalesa e contar a sua vida, é contar a vida sob os olhos da França branca ocidental. E aí também a periferia, esse lugar de perigo, de violência, de atraso e etc., né? Que também é parte do discurso da narrativa oficial, digamos, né? Assim, da construção dos perigos que vêm. Não sei se vocês acompanharam, né? Semana passada, um professor de escola pública foi degolado em frente à escola.
Por quê? Porque ele tinha dado uma aula, ele era professor de História e Geografia, ele tinha dado uma aula mostrando as caricaturas de Maomé, e pediu para os alunos que eram muçulmanos saírem da sala. E aí um pai fez denúncia, e etc. Conclusão, digamos, né, o que foi considerado um terrorista islâmico, que acabou sendo morto pela polícia, matou o professor. E isso aí gerou, no domingo, foram manifestações imensas na França, e que volta esse debate, né? Liberdade de expressão, o Islã, os muçulmanos como perigo, né? Tem também um romance de um autor muito, muito lido na França, que é Michel Houellebecq. Um dos últimos romances dele é uma ficção, né, científica política de 2000 e não sei, 20, não sei, tá? Mas agora, muito próximo, onde a França é muçulmana e elege um presidente muçulmano, ele é professor universitário, e nas universidades, tu só pode, se tu não for um professor universitário, se tu não te converteu à religião islâmica, tu não pode continuar trabalhando na universidade. A universidade não é mais pública, ela é islâmica, e, bom, o romance e o romance te convence, porque ele vai na ideia de que, vejam, essa história aí, já tem 3 filhos, vai casar com outra, vai ter mais 3 filhos com a outra, e assim por diante, eles têm 10 filhos, e nós, franceses, só temos 1, 2, e demograficamente vai chegar um momento que eles vão ser majoritários na França. Tá? Então, bom, essa é a minha contribuição assim, antropológica, decolonial, sobre o que eu vi, né, a história do filme. Muito legal, muito obrigada, Miriam. Bom, né, o filme, ele dá, enfim, né, pano para várias mangas, né, dá para a gente discutir várias perspectivas, né. Alguém gostaria de fazer algum outro comentário? Conseguiu assistir? Gostaria de falar algumas das suas impressões, partilhar com a gente? Diga. Eu achei interessante naquela parte da cena do mostram as mães, assim, horrorizadas, eles focam na cara do rapaz, que tá na plateia também, que ele tá sexualizando as meninas, e foca ali nos jurados, que eu achei interessante, que é a pressão da mídia, né, porque eles estão achando incrível aquilo que tá acontecendo, né, e aí eu pensei bastante nesse papel da mídia que mostra ali no final. E acho que dá para perceber bastante o que ela quer mostrar ali, nessa cena do concurso. Okay. Muito, muito bacana, né? O filme tem várias passagens, assim, a própria... acho que quando a Miriam estava falando, eu me lembrei de uma cena em que ela vai para o espaço com a mãe, o espaço de encontro das mulheres, de reza, enfim, e ela se esconde embaixo do véu e fica assistindo os vídeos, né, para aprender os passos de dança, enfim, né, então esse jogo, né, com esse encontro, com esse choque de culturas, né, por assim dizer, é super interessante. Mas uma coisa que eu acho que me provoca a pensar, né, agora ouvindo a Miriam Grossi, né, pontuar todas essas questões culturais do contexto francês, é de como esse filme, né, ele chega nos Estados Unidos e no Brasil apropriado, enfim, por uma leitura conservadora, reacionária, no sentido de também reforçar determinados padrões de família, né? Então, enquanto, enfim, na França tem uma discussão, né, pela laicidade, pela igualdade, enfim, no Brasil, o mesmo objeto, enfim, o mesmo, né, artefato cultural, ele é ressignificado e apropriado politicamente em torno dessa discussão do pânico moral, né? E aí a gente teve alguns comentários, por exemplo, no nosso no perfil do Instagram, enfim, pessoas progressistas criticando
a discussão e a reflexão sobre o filme. Então, né, é um certo pânico moral, né, um pânico moral que está disseminado entre setores progressistas e também, né, setores conservadores. Então, eu acho esse fenômeno super impressionante para a gente pensar o contexto, né, político. Agora, ouvindo a história desse romance, né, que a Miriam contou, a gente fica imaginando, né, um fundamentalismo não islâmico, mas enfim, né, evangélico no Brasil, enfim. Mas eu acho que se você faz a leitura desde a perspectiva das próprias meninas, a gente vê como elas estão numa situação muito paradoxal, contraditória, estão entre dois mundos, nenhum desses mundos vai resolver bem para elas. Então, esse um olhar crítico, tanto em relação à cultura midiática, pós-moderna francesa, e deve ser muito pesada para as meninas terem que lidar com isso. E elas fazem isso de uma forma que ressalta a criatividade delas e a importância dos laços entre as mulheres, porque finalmente as próprias mães, a mãe e a tia, que estão tendo dificuldade em lidar também com esses dois mundos, o que vence é o amor que elas têm pela própria Amy, né? Então, a minha leitura vai muito nesse sentido, né? Basicamente isso, e eu concordo com a minha, eu também, essa questão da sexualização, gente, não me convenceu nem um pouco. Eu tenho certeza que as pessoas que vão dizer que é um pânico moral, e nós sabemos como que é essa questão do pânico moral hoje em dia. As pessoas que espalham o pânico são as mais hipócritas que existem. Mas também, o filme não está contrapondo um modelo de casal heterossexual, normativo, homem e mulher contra a poligamia, porque isso está fora do horizonte da narrativa, é uma outra coisa, tem a ver mais com a vida dessas meninas, né? E, claro, eu penso muito nessa questão de você ser uma menina, nesse momento que você está, é um momento muito crítico, que você tem mais, começa a ter mais consciência de você mesmo, você não é tão criança, não vão te dizer o que você faz o tempo todo, ou você não vai querer isso, e o que você quer, o que você quer fazer, né? E essa questão do corpo. A dança também é uma prática física que exige destreza, treinamento, quase como se fosse um esporte, né? E é muito bonito ver que elas treinam e elas conseguem sucesso, né? Também acho que por causa disso me fez pensar nas meninas que montam, que fazem parte do meu campo, né? Então eu digo nesse sentido, eu entendo as coisas que você coloca, Miriam, mas a minha leitura enfatiza bem menos isso pelo que te digo, porque penso dentro dessa problemática dessas meninas. E também porque a relação finalmente das mulheres mais velhas, que é resgatada ao final, né? De novo, reconstruir as relações entre as mulheres de uma família, e a Amy, ela vai fazer uma escolha, ela faz a escolha que ela escolhe, de certa forma, simbolicamente, a calça jeans, camiseta, e ela faz isso como sujeito, que ela quer poder decidir por ela, mas ela também deixou de lado já as roupas de dança, né, também. Então, seria complicado se a gente obrigasse ela a se manter dentro dos padrões de uma geração ou outra, né, que tem muita questão das gerações ali, né. Eu, assim, entendo, né? Eu confesso para vocês, desculpa assim me atravessar, mas eu quero aproveitar o gancho que a Miriam, a Delma, né? As duas Miriams, na verdade. E fala o seguinte: primeiro, eu fiquei muito receosa de estar aqui
e falar de um filme de contexto francês. Eu, como já fiz análise de filme, né, em mestrado, e que é uma coisa muito difícil de fazer, porque eu usei 4 filmes, então, assim, você tem que trazer muito elemento para fundamentar isso teoricamente, né? E eu fiquei muito receosa, porque eu não conheço o contexto da França, né? Então, esse olhar que eu trouxe é um olhar abrasileirado, entendeu? É o olhar das meninas do funk, da Xuxa, é o olhar disso aí, entendeu? Sabe? É o olhar da nossa sociedade para o que trouxe. Por isso que o título do artigo é em relação a Damares, porque o nosso contraponto foi a visão fundamentalista da Damares, né? Então, eu tinha esse outro lado que eu falei assim, eu vou deixar de fora, porque eu não vou falar de uma coisa que eu não entendo, entende? Eu não vou me ousar a falar de uma coisa que eu não entendo, porque eu sei que as coisas lá são muito complicadas. Os meus orientadores, eles estudaram na França, né? Eu tive o Márcio Freire foi o meu orientador, né? E o Márcio Freire, acho que estudou com a Karen Hall, se não me engano, lá na França, e eles conhecem bem esse contexto de lá, e essa questão da relação com a mídia é muito diferente da que a gente tem aqui, né? Eu nunca fui para a França, não conheço o contexto da França, mas eu imagino que as leis, tudo que envolve a imagem de criança na televisão é muito diferente do que aconteceu no Brasil. A própria forma como a educação se populariza lá é muito diferente do como aqui. Enfim, são várias questões que não dá para a gente comparar. E aí eu uso a ideia de que periferia é periferia em qualquer lugar, né? E aí eu trago a questão do global, né? Então, olhando de um modo global, e por ser uma produção, não é hollywoodiana, mas é quase que hollywoodiana porque está na Netflix, né? Então ela tem essa receita de bolo, né? Por isso que eu falo de linguagem glamourizada, porque eu falo que é uma receitinha de bolo para dar certo comercialmente falando, né? Porque a gente sabe que tem os filmes alternativos, de linguagens alternativas, né? Que não vão seguir aquela receitinha de bolo ali e vão trazer realmente um embate que a própria linguagem, a forma como se monta o filme, a forma como se faz, né? Por isso que o tempo todo eu tentei ali na minha análise dizer, olha, gente, é um filme, sabe, dentro da receita de bolo. Dentro dessa receita de bolo, dentro dessa linguagem do glamour, da mídia, da espetacularização, blá, 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 tem muita coisa interessante para dizer, né? E aí eu trouxe esse olhar mesmo. E aí isso era uma coisa que saiu uma conversa minha com a Cláudia. Até queria que a Cláudia estivesse aqui. Uma pena ela não estar aqui para falar, porque a Cláudia também tem a contribuição dela. Por isso que o artigo foi legal, porque foi feito com 2 olhares, né? E a Cláudia dizia, olha, a França é bem diferente, tá? Ela falava bem assim, na França é bem diferente, tá? Eu sei. Então, eu achei bem legal a fala da Miriam, eu sabia que essa fala ia aparecer, porque eu também me senti incomodada, e a gente sabe que lá na França existe um preconceito em relação aos migrantes muçulmanos, né? Essa questão do véu, parece que foi proibido, né, Miriam, nas escolas, não sei se chegou a vingar mesmo, mas eu sei que foi proibido, isso foi uma polêmica gigante. Oi? O véu não só é proibido nas escolas, mas é proibido, por exemplo, que uma mãe muçulmana, né, foi um debate recente, foi uma questão recente. Por exemplo, vai ter uma excursão da escola, né, para um museu, não sei o quê, em geral sempre a escola vem 1 ou 2 mães ajudando as professoras. É proibido que uma mãe muçulmana vá de véu em qualquer atividade fora da escola que envolva o espaço escolar. Então, eu sei mais por cima, eu pensei por cima de algumas coisas, né? Mas não é o meu lugar, né? Não é lugar de fala, mas não é o contexto que eu entende, para falar. Mas eu acho que até a Cláudia falou, olha, para nós é muito tranquilo de falar sobre isso, porque nós, brasileiros, a gente tem essa relação com o corpo diferente, né? A construção... E aí a Miriam Delma deve trabalhar isso, né? Que é a questão da identidade através da relação com o corpo. A gente tem... O brasileiro é outra forma de se relacionar, é outro contexto. Então, esse olhar é um olhar local, né? Abrasileirado, então talvez ideias fora do lugar, pode acontecer, mas aqui de como eu consigo, de como a gente consegue analisar o filme se contrapondo ao que a professora acabou de dizer, que é essa visão fundamentalista, evangélica até, né, não sei, não é totalmente evangélica, mas neopentecostal principalmente, né, e do problema político que nós vivemos. Então é legal trazer essa contraposição,
desse ponto de vista, para a gente levantar essa bandeira, né, de que os corpos, as meninas têm direitos sobre os seus corpos, elas têm direito à sexualidade, elas não são inocentinhas, anjinhos, não, porque com 11 anos as meninas querem se masturbar mesmo, elas querem, entendeu? Elas querem viver a sexualidade delas, elas começam nessa idade, tá tudo aflorando ali, né? Eu não sei, mas eu imagino que sim, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer, acho, um pouco para esse lado também, uma questão política do momento que a gente está vivendo. Então, por isso que a gente escreveu. Eu e a Cláudia, a gente falou, vamos colocar Damares no título, porque a gente queria se contrapor a essa visão. Então, só contextualizando, mas é claro que a professora Miriam tem, não vou nem, né, enfim, uma pessoa que conhece muito bem esse contexto, é claro que ela tem toda a razão, né, talvez... Enfim, a gente teria que fazer um debate muito maior a respeito da decolonização, enfim, né, a visão do branco, bababá, e aí eu não quis levar para esse lado. Tá? Não, eu só fiquei sentindo a necessidade de dizer isso, tá bom? Desculpa aí atravessar. Não, eu acho que é isso, assim, o filme, ele é tão rico que dá a possibilidade da gente, enfim, falar sobre diversas perspectivas, né, eu acho que essa que é a riqueza. E enfim, a mobilização que a gente teve para o debate foi justamente a partir do texto de vocês, né, poder pensar, bom, por que essa polêmica toda, né, no Brasil, nesse momento histórico, né, em que essa polêmica nos toca, né, ou nos interpela enquanto feministas, né, para pensar, enfim, né, o lugar das meninas e das mulheres, justamente num contexto histórico, social, enfim, que a gente tem toda essa relação, né, histórica, né, da sexualização das meninas, enfim, né, o show da Xuxa está aí para nos... Tem várias gerações, né, de meninas e mulheres que cresceram com essa... enfim, com essa figura, né, com essa representação. Então, enfim, o que esse pânico moral criado em torno do filme, que vem do contexto estadunidense e que tem esse reflexo aqui no Brasil, e que, enfim, bem melhor colocado, né, nos fala de um fundamentalismo cristão, né, e mais do que isso, de um modelo, enfim, né, de uma lógica, de uma racionalidade, sei lá, neoliberal, se a gente pode caracterizar assim, que investe num tipo de família, né, num familismo muito específico, né, nessa ideia de que existe uma figura, né, convenções de gênero, de feminilidade de determinada maneira, enfim, e o que esse debate todo nos provoca a pensar sobre essas convenções, né. Então, enfim, estou super feliz com esse monte de ideias bacanas que vocês trouxeram. A Bárbara levantar a mão ali. Boa tarde. É mais uma dúvida para colocar para discussão, porque eu, quando assisti o filme, eu já tinha lido a chamada de que tinha sido uma polêmica e que a Damares estava envolvida, mas eu não tinha lido a polêmica. E daí eu assisti o filme esperando qual seria um momento polêmico, o que seria, né? Qual seria o ponto. E daí, a partir dessa nossa discussão agora, eu fiquei pensando por ela, né, e por esse fundamentalismo, por toda essa questão que está sendo posta sobre o filme. Não foi falado, por exemplo, da própria religião islâmica e do segundo casamento, porque esse é um ponto que também, por um fundamentalismo cristão, seria muito problemático, né? Então, se fala da hipersexualização, mas, e é uma dúvida mesmo, porque eu não li isso em algum outro lugar, se fala, por exemplo, dessa crítica da submissão, não da submissão da mãe, mas necessariamente do segundo casamento, né? Porque no contraponto da hipersexualização da Amy, você tem um retorno a uma tradição, mas que ela também não é uma tradição cristã, ela não é uma tradição dita dentro desse padrão familista, como a professora Aline colocou, né? Então, eu fiquei me perguntando onde é que fica a religião dentro dessa polêmica, né? Dentro desse grande bafafá em torno do filme, assim. Isso eu acho que é um ponto bem levantado. Agora, lembrem-se que se fossem, por exemplo, mormons, eles são poligâmicos, né? Eu estive recentemente num lugar, no ano passado, dos Estados Unidos, em Utah, que é a terra deles, né? Mas, assim, eu quero dizer também que eu tenho lido, eu sou leitora,
de mulheres do Maghreb, escritoras, e também da senegalesa Fatou Diom, que ela mora na França há muitos anos, né, mas ela é senegalesa, ela foi para a França, segundo eu entendo, já como adulta. Não sei se a Miriam conhece, mas ela publicou um monte. Eu trouxe mais ou menos uns 5 livros dela, eu li 3, mas como eu comprei em francês, daí eu fico enferrujada e fica difícil voltar e ler, mas para quem se interessa, assim, o sofrimento das mulheres nessas relações, nas obras da Fatou, as mulheres sofrem muito dentro desse mundo poligâmico, muitíssimo, né? Diferente, por exemplo, do que na Fátima Mernice, quando ela fala da avó dela, que viveu num harém rural em Marrocos no início do século XX, né? Então, para mim, o que a gente vê, esse sofrimento da mãe nessa situação, ela, né? E para mim, a minha leitura disso é que vem de alguém que conhece como as mulheres, que tem experiências, não de como de fato as mulheres, ela a cultura dela, se ela é uma primeira geração nascida na França, então isso me parece uma perspectiva que você possa ter de dentro da cultura, né? Então, ok, deve ser. Eu suponho que está sendo difícil para ela também, como cineasta, nesse momento, estar sendo colocada nessa posição, né? Mas, como não sei como ela tem. A gente teria que ver também, seria interessante de ver como ela está respondendo essas críticas. Mas, assim, as autoras que eu leio, que conhecem essas realidades de dentro, elas são críticas desse, vamos dizer, arranjo de gênero, assim como das relações de gênero que prevalecem e que são as privilegiadas pelas sociedades ocidentais, vamos chamar de pós-modernas, né, porque é nelas que a gente está vivendo. Por isso que eu volto a dizer, para mim, o que me impactou no filme foi a forma tão bela que constrói esses protagonismos femininos, que coloca as mulheres como sujeitos das suas vidas, mas não de uma forma que, sabe, lidando com opções e roteiros restritos. E a luta delas para manter as relações entre elas e consigo mesmas, né? E aprender, e essa fluidez de aprender a estão negociando com o mundo. Eu não estou entendendo, então eu vou ter que tentar entender minha filha, porque não quero ver ela sofrer, né? Então, nesse sentido, realmente, eu ressalto esse grande valor do filme, eu penso que tem. E também volto a enfatizar essa questão do próprio corpo, o corpo que dança, do jeito que elas aprendem a dançar, também uma forma de agência, não é pouca coisa, né? E ela, né? Bom, eu queria perguntar para vocês, porque tem uma imagem, tem uma cena do filme que me chama muito a atenção, mas eu ainda não tenho uma formação, né, uma ideia estruturada sobre ela. Vocês lembram da cena que ela praticamente, eu vou chamar de exorcismo, mas não é exorcismo, né? Que ela vai com a tia e parece que a mãe chama um líder espiritual muçulmano que vai dizer, não, olha, não tem nada, tá? Ela não tem um encosto, se colocar com uma visão mais... ela não tem nenhum problema espiritual, né? O problema dela não é espiritual, ela é uma menina de personalidade. O líder negro, homem, fala isso para a mãe. Aí eu não lembro se é antes ou depois, elas fazem uma espécie de limpeza espiritual que a menina dança ritmada na dança, que é um movimento... Aí eu não sei, eu não posso dizer porque eu não sou estudiosa disso, mas eu imagino que aqueles movimentos sejam movimentos peculiares de algum rito da cultura senegalesa, e aquilo me chama muita atenção porque eu acho que ela faz uma analogia com a masturbação, tá? Eu acho. Eu fiz uma leitura assim muito rápida, né?
porque porque eu faço uma leitura muito do movimento da câmera, de como ela pega aquele sentimento da menina, né? E a menina, ela não está se exorcizando, ela está praticamente vivendo um êxtase sexual, que é um êxtase que, né, aí do ponto de vista, aí, as antropólogas podem ajudar, né? Que pode estar relacionado à questão religiosa, né? Então, eu queria que se vocês sabem alguma coisa a respeito, porque aquela cena eu acho fenomenal, mas eu não sei analisar. Eu olhei, eu falei, não, tem que estudar para saber o que está rolando ali, porque eu não entendi qual é o rito que está ocorrendo ali, né? Um antropólogo que conhecesse aquilo ali pudesse dizer, porque para nós, para mim, brasileira, me parece um tipo de exorcismo, né? Se a gente pensasse na religião evangélica, seria quase que essa religião nova pentecostal seria quase que, vamos expulsar, né, o demônio do teu corpo, né? Seria mais ou menos isso. Mas não sei se é isso dentro da cultura muçulmana, mas aquela cena é muito importante. Eu gostaria muito de ouvir se alguém tem alguma coisa para dizer sobre isso. Bárbara, tu gostarias de falar de novo? Pode falar, querida. Não, porque quando a professora Miriam estava falando da cena anterior, né, dessa relação entre as mulheres, uma cena que me chamou muita atenção é a última cena da Amy com a mãe, né, justamente da mãe dizer, eu acho que não dito, né, o dito pela linguagem corporal e pelo abraço, né, quase eu também não queria ir, mas eu vou, você não precisa, e tá tudo bem, ok, eu a partir de agora eu tô te aceitando, né, é uma relação que ela se torna íntima naquele momento, né, e passa anteriormente por um processo de negação, né, ela bate na filha, ela, enfim, ofende, humilha, mas daí depois ela diz, não, ok, né, você tá num outro lugar, que eu não me permito, mas que você, tudo bem. Eu acho que é uma cena que me chamou muita atenção e que tem a ver com que a professora Miriam tinha falado. E na cena que a professora Ana falou agora, eu fiquei muito, uma cena que para mim também foi muito enigmática do filme, desse processo de ritual, né? Mas parece que começa como um ritual da religião e ela começa a incorporar passos da dança que ela está treinando com as outras meninas, né? E daí tem essa sexualização, talvez, e eu fiquei pensando, não sei, na hora me veio um pouco de psicanálise, me veio uma ideia de histeria, sabe? É como se ela estivesse catalisando ou colocando um processo de histeria, né? E que daí sim relacionado à sexualidade. Não sei, acho que mais confundido que para ajudar na análise da cena, mas é um pouco a minha sensação quando assisti esse momento específico do filme também. Eu também não saberia, enfim, né, interpretar de outra maneira. Eu acho aquela cena muito significativa também, né, sobretudo quando vem o diagnóstico do masculino, né, enfim, da autoridade, né, masculina, dizendo, não tem demônio nenhum, é ela, né, é a menina, é a personalidade dela, e nesse processo, enfim, né, as mulheres tentando, né, dar um jeito naquela situação, já que, né, a autoridade masculina não conseguiu, enfim, a gente vai, né, dar um jeito, né, nessa situação, e a menina, enfim, reitera a sua agência, né, a minha interpretação daquela cena é essa, ela reitera a sua agência, né, eu estou tentando dialogar, eu estou tentando seguir esse modelo da feminilidade, mas, enfim, eu tenho outras, como a Miriam falou, eu tenho outros recursos aqui, esse recurso dessa agência se impõe, né? Eu acho muito significativa aquela cena também. Enfim, o filme todo é muito instigante, né? Gente, a gente já está aqui no nosso, enfim, no nosso horário. Eu adorei, hoje foi, enfim, muito bacana. Muito obrigada, Ana. Cláudia, muito obrigada, Miriam, muito obrigada a todas e todos que estiveram aqui conversando com a gente hoje, trocando ideias, pensando, enfim, produzindo sentidos, né, sobre essas perspectivas tão bacanas, tão distintas, enfim, de tantos aprendizados sobre os nossos mundos feministas, né.
Eu queria fazer um convite antes da gente fechar, pode ser? Claro, fica à vontade. Lá na Faculdade Municipal de Palhoça, a gente tem esse grupo que eu falei, né, que é o Grupo de Gênero e Empoderamento, e está tendo um ciclo de debate que chama Ciclo Maria Maria. E eles estão estudando feminismos plurais, né? Tiveram um debate sobre Silva Almeida, enfim. E dia 4 de novembro, inclusive vai ser uma parte da minha aula que eu cedi, né? A professora Juliane Odinino está coordenando, né, essas ações, junto com uma professora do NEAB, que é a Miriam Branco, lá da faculdade, e também tem uma parceria com a UDESC. E no dia 4 de novembro, nós vamos apresentar o filme Sementes, Mulheres pretas, é isso? Na política, né? Eu acho que aqui, ó, é isso mesmo, Sementes, Mulheres Pretas, Mulheres Pretas no Poder, isso, desculpa. E aí esse filme é a primeira vez que vai ser exibido em Santa Catarina. E aí quem tiver interesse, que participou aqui, quiser assistir o filme, nós vamos fazer a exibição do filme, né? Houve uma parceria lá com a produtora, enfim, e é a primeira vez que o filme vai ser passado, e é a história da Marielle, né? A história dessa ascensão do poder, das 6 deputadas aí que conseguiram se reeleger, que vieram desse processo de empoderamento das mulheres negras, e foi muito legal a gente conseguir essa exibição, né? E como vai ser a primeira vez, eu quero convidar vocês a assistir. Eu acho que o debate vai ser bom, né? A gente convidou nossas alunas, enfim. E aí, se você quiser, professora Aline, depois eu te passo o cartaz e o link, e você pode divulgar aí na UFSC, quem tiver interesse, vai ser bem legal, tá bom? A gente quer mesmo, e quer participar, enfim, quem sabe levar o povo do Cine para lá também, enfim, fazer todo mundo assistir o filme, acho que vai ser muito legal. Passa assim que a gente divulga, tá bom? Tá bom. Obrigada, querida. Muito obrigada, gente. Foi muito legal. Então, no próximo mês a gente está organizando, enfim, um outro debate, enfim, organizando uma discussão sobre outro filme, sobre questões relacionadas a gênero e raça, enfim. Então, a gente convida depois, divulga o convite também para participar de mais outro debate do Cine DDHH. Muito obrigada, gente, um super beijo, bom final de semana, beijão.